Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Te Conto. Obrigado por mais essa visita. Vamos lá. Hoje irei entreter vocês com uma história chamada A Casa Sinistra. Em uma pequena cidade cercada por densas florestas. No coração dessa cidade, havia uma casa abandonada e dilapidada que se tornara conhecida como a Casa Sinistra. Acredita-se que a casa fosse assombrada, e histórias sombrias circulavam entre os moradores. Dizia-se que a casa era habitada por espíritos malignos e que qualquer pessoa que ousasse entrar nunca mais seria vista novamente. As janelas estavam quebradas, as tábuas do assoalho rangiam com cada passo e a atmosfera sombria envolvia o lugar como uma névoa persistente. Os moradores da cidade evitavam a casa, mas havia uma jovem corajosa chamada Emily. Ela era uma estudante de história e estava fascinada pelas histórias assustadoras que cercavam a Casa Sinistra. Determinada a desvendar os mistérios ocultos por trás daquelas paredes decrépitas, Emily decidiu explorar a casa. Com uma lanterna em mãos, ela entrou pela porta principal rangejante. A cada passo, sentia uma presença sinistra ao seu redor. A escuridão era opressiva e o ar estava carregado de uma energia sombria. Emily se aventurou pelos corredores, passando por quartos vazios e empoeirados. Sons inexplicáveis ecoavam à medida que avançava, aumentando a sensação de que algo sinistro estava à espreita. De repente, Emily ouviu um sussurro distante que parecia chamar seu nome. Seu coração disparou, mas sua curiosidade a impulsionou a seguir adiante. Ela subiu as escadas rangentes até o sótão, onde encontrou um antigo diário em meio a destroços. O diário pertencia a uma mulher chamada Elizabeth, que havia morado na casa há muitos anos. Suas palavras revelavam uma vida marcada por tragédias e segredos sombrios. Aparentemente, a casa estava amaldiçoada, e Elizabeth acreditava que sua única chance de libertação era realizar um ritual específico no local exato onde a casa foi construída. Intrigada, Emily começou a investigar sobre o ritual mencionado no diário. Ela descobriu que era um antigo rito de exorcismo e purificação que precisava ser realizado em determinado dia, durante uma tempestade intensa. Decidida a resolver o mistério e liberar a casa dessa maldição, Emily se preparou para retornar à Casa Sinistra. Enquanto a tempestade se formava no horizonte, ela reunia os itens necessários para o ritual. No entanto, o que Emily não sabia era que a maldição da Casa Sinistra era mais poderosa do que ela imaginava. Enquanto realizava o rito, uma força malévola emergiu das profundezas da casa, envolvendo-a em suas garras sombrias. Emily lutou desesperadamente contra a força maligna que a envolvia. Ela sabia que estava em perigo, mas sua determinação a mantinha lutando. Com todas as suas forças, ela recitou as palavras do rito de exorcismo, na esperança de romper a maldição que assolava a Casa Sinistra. Enquanto a tempestade rugia lá fora, relâmpagos iluminavam o céu negro e trovões ensurdecedores ecoavam pela casa. A energia sinistra naquele lugar intensificou-se ainda mais, como se a própria casa lutasse para manter sua influência malévola. De repente, um brilho intenso e divino irrompeu da lanterna de Emily, envolvendo-a em uma aura protetora. Era uma luz pura e poderosa, capaz de enfrentar as trevas que dominavam a Casa Sinistra. A força maligna recuou momentaneamente, e Emily aproveitou a oportunidade para continuar o ritual. Seguindo as instruções do diário, ela precisava encontrar o ponto exato onde a casa foi construída e realizar o exorcismo completo. Navegando pelos corredores escuros, Emily encontrou um porão escondido sob uma porta emperrada. Ela desceu as escadas, adentrando um ambiente ainda mais opressivo. As paredes estavam cobertas de símbolos sinistros, e a atmosfera era tão densa que dificultava sua respiração. No centro do porão, havia um altar antigo cercado por velas apagadas. Emily acendeu as velas uma a uma, trazendo luz ao ambiente sombrio. Ela começou a recitar as palavras finais do rito de exorcismo, canalizando sua coragem e esperança naquele momento crítico. Então, uma figura sombria surgiu das sombras, tentando interromper o ritual. Era o espírito maligno que assombrava a Casa Sinistra havia séculos. A entidade avançou na direção de Emily com garras estendidas, mas a luz protetora que a envolvia a protegeu mais uma vez. Emily não fraquejou.
ela enfrentou o espírito com coragem, lançando as palavras sagradas do exorcismo com uma determinação feroz. A batalha entre a luz e as trevas atingiu seu clímax naquele momento, com forças opostas se chocando violentamente. Finalmente, o espírito maligno foi dominado pela poderosa energia da luz e dissipou-se no ar. A casa sinistra, antes tomada pela escuridão, ficou em silêncio. A maldição que a assombrava havia sido quebrada. Emily, exausta, sentou-se no chão do porão, olhando ao redor. A casa parecia mais calma, como se tivesse encontrado a paz que tanto ansiava. Mas Emily sabia que a história da casa sinistra não estava completa. Ela precisava investigar mais a fundo os segredos que ainda espreitavam os cantos sombrios daquela morada. Assim, com uma nova missão em mente, Emily decidiu explorar cada quarto, cada corredor e cada pista que pudesse encontrar. Ela estava determinada a descobrir a verdade por trás da casa sinistra, desvendando seus segredos mais obscuros. Enquanto Emily continuava sua exploração pela casa sinistra, cada passo a levava mais fundo no passado sombrio do lugar. Ela encontrou fotografias antigas, registros empoeirados e objetos misteriosos, todos contando uma história de tristeza, dor e segredos enterrados. Uma das salas mais intrigantes era um estúdio abandonado no último andar. Pinturas macabras cobriam as paredes, retratando figuras distorcidas e olhares vazios. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao adentrar o ambiente, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. Enquanto examinava as obras de arte, ela notou um quadro em particular que parecia mais vivo do que os demais. Era uma pintura de uma figura feminina envolta em sombras, com um olhar penetrante e um sorriso enigmático. Intrigada, Emily estendeu a mão para tocar a tela. De repente, um arrepio elétrico percorreu seu corpo e ela se viu envolvida em uma visão sobrenatural. As paredes do estúdio começaram a tremer e se contorcer, revelando uma cena assustadora. Uma mulher, cujo semblante se assemelhava à figura do quadro, estava em um estado de agonia, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Emily compreendeu que aquela mulher era Elizabeth, a antiga moradora da casa sinistra, cujo diário ela havia encontrado. O espírito de Elizabeth estava aprisionado naquele lugar, incapaz de encontrar paz devido à maldição que assombrava a casa. Determinada a ajudar Elizabeth a encontrar descanso, Emily iniciou uma investigação minuciosa. Através de pesquisa nos arquivos da cidade e conversas com os moradores mais antigos, ela desvendou segredos obscuros que haviam sido enterrados por décadas. A Casa Sinistra era o cenário de uma tragédia do passado. Elizabeth, uma mulher dotada de habilidades ocultas, foi acusada de bruxaria e condenada à morte pelos moradores da cidade. Sua energia e raiva se fundiram com a própria casa, criando uma maldição poderosa que aprisionou seu espírito. Com essa revelação, Emily se sentiu ainda mais compelida a libertar Elizabeth e romper a maldição de uma vez por todas. Ela mergulhou em pesquisas sobre rituais de libertação e buscou a orientação de especialistas em ocultismo. Guiada pelas instruções encontradas em antigos manuscritos, Emily organizou um ritual complexo, combinando elementos da natureza, palavras sagradas e sua própria energia positiva. Reuniu-se na Casa Sinistra durante uma noite tempestuosa, quando a energia do ambiente era mais propícia para a realização do ritual. Com o conhecimento adquirido e coragem em seu coração, Emily começou o ritual de libertação. As palavras fluíam de seus lábios, cada invocação fortalecendo a energia ao seu redor. Raios de luz brilhante dançavam ao redor dela, envolvendo a casa e penetrando nas paredes maculadas pela escuridão. No clímax do ritual, o espírito de Elizabeth emergiu, livre das correntes que a aprisionavam. Sua forma etérea brilhava com uma serenidade há muito perdida. Ela estendeu a mão em direção a Emily, expressando gratidão e alívio. A Casa Sinistra tremeu violentamente, como se a maldição estivesse finalmente sendo quebrada. Os gritos e sussurros que ecoavam por décadas se dissiparam. O lugar, outrora sinistro, tornou-se tranquilo e sereno. Emily e Elizabeth trocaram um olhar cheio de significado, entendendo que uma jornada chegava ao fim. Mas também sabiam que a história da Casa Sinistra nunca seria esquecida. A cidade agora estava ciente de seu passado sombrio, e juntas, elas se comprometeram a preservar a memória e honrar aqueles que sofreram.
Emily se despediu da casa sinistra com uma mistura de alívio e melancolia. A maldição havia sido quebrada, mas as marcas deixadas por tantas vidas atormentadas permaneceriam para sempre. E assim, a história da casa sinistra seria contada, lembrada e revisitada por gerações vindouras, como um lembrete sombrio das forças que se escondem nas sombras da humanidade. Gostou do vídeo? Nos apoie deixando o seu like, inscreva-se e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e fique com Deus.